Então, para o exercício 3 da semana 5, e ele diz o seguinte: o índice de massa corporal, ou apenas IMC, é uma medida internacional que serve para definir se uma pessoa está com seu peso ideal abaixo ou acima dele. Uma classificação simplificada do IMC é dada na tabela abaixo. Então, se ele for menor do que 16, é magreza grave, 16 até 18,5 abaixo do peso e assim por diante. Então, existem algumas classificações, né? Nós estamos vendo aqui. O que ele pede? Sabendo que o cálculo do IMC é dado pela fórmula peso pelo quadrado da altura, que é o que nós estamos vendo aqui, fazer um programa para classificar a condição de um dado número de pacientes. O programa deve inicialmente ler o total de pacientes, que vai ser um número inteiro, e depois, para cada paciente, ler o peso e a altura. Peso e altura reais dele. Calcular o seu respectivo IMC e imprimir, na verdade, peso e altura são números reais, né? Calcular o seu respectivo IMC e imprimir na tela a sua classificação, de acordo com a tabela anterior. Então, isso vai ser feito para cada um. No entanto, ao final, o programa deve informar o percentual de pacientes contidos em duas classes. Primeira, magreza grave e obesidade extrema. Então, eu tenho que saber o total para eu saber quantos tiveram nessas categorias e eu vou ter que contar. Então, se for dessa categoria, eu tenho que, além de imprimir, porque toda vez que eu vou fazer uma classificação de um indivíduo tem que imprimir, mas eu vou ter também que contar quantas vezes entrou aqui na magreza grave ou obesidade extrema. Todos os valores calculados devem ser exibidos com formatação de duas casas decimais. Então vamos lá, nós vamos fazer o programa da seguinte maneira. Nós vamos primeiro, não vai ter validação, nós vamos primeiro solicitar o número de indivíduos e depois solicitar os valores de peso e altura desses indivíduos, como ele está pedindo. Para cada paciente, lê o total de indivíduos, depois para cada paciente lê o peso e a altura reais. Então acaba que vai ter entrada aqui no meio do processamento também. Mas vamos lá, inicialmente pedir a quantidade de pacientes. Eu vou fazer usando exatamente o que foi solicitado como exemplo de execução na lista. Então eu vou aqui com o input do número de indivíduos. Eu posso chamar de... num. Num é sempre uma variável com um nome interessante, porque ele é para contar. Então a gente já associa que o num é aquele número de indivíduos, é o n, né? Às vezes a gente chama só de n, ou de num, ou de n maiúsculo. Então aqui a gente faz agora o input, passando aqui a mensagem que eu quero, quantidade de pacientes. Então, o que ele vai fazer agora? Eu preciso de um for que garanta que ele rode num vezes. Então, for i no intervalo num, ou seja, de 0 até num menos 1, ele vai rodar num vezes. Então, se eu quiser que rode essa quantidade de vezes do meu input, que é um inteiro, basta eu fazer range daquele número que ele vai de 0 até aquele número menos 1, ou seja, ele roda num vezes, porque 0 conta. Então, num não conta, mas 0 conta, então ele roda num vezes. Pronto, aqui já tem o for do loop, claro, faltando 2 pontos agora sim. E o que nós vamos fazer aqui dentro? Cada vez que ele entrar, ele vai pedir a altura e o peso daquele paciente. Então, ele vem com um input parecido com esse, mas na verdade é um pouco diferente, porque primeiro porque ele é um float aqui. E aí a mensagem que ele vai dar é peso, 2 pontos. Só isso que ele quer, dessa maneira que ele escreve. E aí, de forma similar aqui, nós temos agora o, não é num, claro, podemos chamar de peso, e altura. Out, chama só de out. E aqui dentro a gente quer mandar a mensagem altura, 2 pontos, espaço. Então, aí depois ele imprime assim, ó. Aí já pode fazer assim, ó, IMC, já calcular o IMC, que vai ser igual a peso dividido pelo quadrado da altura.
altura elevado ao quadrado. Aqui eu não preciso colocar esse parênteses, porque ele já dá Alt apenas, né? Ele já prioriza a potência. Se eu tivesse feito Alt vezes Alt, aí eu teria que usar os parênteses aqui para garantir que ele vai priorizar a operação que está aqui embaixo primeiro. Claro, isso se for necessário, né? Não sendo necessário, não precisa priorizar e colocar parênteses. Então aqui eu já tenho o IMC, ele foi calculado a partir da fórmula do IMC, peso dividido pela altura vezes altura, ou altura ao quadrado. E agora, baseado no IMC, é que eu vou ter que classificar. Então agora vem o if. Se o IMC tiver dado aqui em cima, ó, menor do que 16, o que vai acontecer? Duas coisas. Primeiro, eu vou ter que contar magreza grave. E segundo, eu tenho que imprimir. Tá? Então, para contar magreza grave, eu vou precisar de variáveis. Então, mag de magreza, eu tenho que inicializar em 0, porque inicialmente ninguém tem magreza grave. Não começou o programa ainda. Se ele começar a contar algo aqui que ainda não tem um valor, ele vai dar um erro. Então, mag igual a 0, e eu também vou ter que verificar a obesidade extrema. Então, obs de obesidade também vai em 0. Então, se o MC for menor ou igual a 16, o mag eu tenho que somar mais 1, e eu tenho que imprimir o IMC é tal, e tenho que falar qual é a classificação dele. Então, fica assim, ó. O IMC e eu tenho aqui agora o valor do IMC, no entanto ele pede que é presente com duas casas decimais. Então eu coloco 2 pontos, ponto 2F. O ponto 2 é que garante duas casas decimais. O que vem depois do ponto vai ter duas casas decimais. E o F é necessário, já que essa variável é do tipo float. O IMC ele também acaba sendo do tipo float, que ele é uma operação em cima dos floats, uma operação de divisão, inclusive. Então, beleza, está aqui o print e a contagem do mag. O que eu vou fazer agora? É elif. Por quê? Se ele não for menor do que 16, talvez ele seja igual a 16 ou menor do que 18,5. Então, eu vou colocar apenas IMC menor do que 18,5. Menor ou igual ou menor só menor. Então, se ele estiver nesse intervalo, aí eu não tenho nada de mag para fazer, mas eu posso aqui decidir na verdade eu preciso já imprimir o IMC dele. E aí a classificação faltou aqui, ó. Tá? O IMC, aí ele faz assim, ó, dois iguais, sinalzinho assim de maior, e aí obesidade extrema. Não, aqui não é o caso de obesidade extrema, aqui é o caso de magreza grave. Ok, aí aqui embaixo ele imprimiria de forma similar à segunda categoria, que é de abaixo do peso. Bem, aí vem mais elifs com mais mensagens. Então posso dar aqui um Ctrl+C, um Ctrl+V, porque vão ter agora algumas outras categorias. 18,5, 25, 30, 40. 18,5, aí vai dar 25, 30 e 40. E aí depois vai ter um else, porque acima de 40 vai cair nesse else. Então aqui aí não seria magreza grave, aí aqui abaixo do peso, para menor ou igual a 18, não é? Como está aqui. E assim por diante com os outros nomes, que são saudável, sobrepeso, obesidade,
E o else, que seria obesidade extrema. Quando for obesidade extrema, falta fazer mais uma coisa, que é somar o ABS. Então, se te entrar nesse else aqui somente, é que ele vai fazer o OBS mais igual a 1, ou seja, ele conta mais um obeso. Então, imprimindo, ele vai fazendo aqui na medida que vai processando, que vai classificando cada um dos indivíduos, pega peso, altura, faz lá o IMC, de acordo com o IMC, imprime a categoria que ele está. Falta fazer lá no total agora o percentual de indivíduos, né? Imprimir no final o percentual de indivíduos que tem magreza grave e também obesidade extrema. Então é o que a gente vai fazer. Vamos botar um print, é um print formatado, que ele vai ter aqui a seguinte mensagem: percentual para magreza grave. Aqui eu posso calcular antes, para não ter que calcular dentro do print. Então eu posso fazer, por exemplo, perc mag, percentual de magreza, vai ser igual ao mag dividido, quantos elementos eram? Quantos indivíduos, aliás, eram? É o num, tá? Então basta dividir o mag por num e multiplicar o resultado aqui por 100. Porque é percentual. E a mesma forma teria o, não perce mag, mas o perce obeso, chamando de OBS, que seria o OBS de obesidade, aqui comendo E. Então, perc OBS é OBS dividido por número, pronto. Eu já tenho os percentuais, então, nessas duas variáveis. Então, eu posso imprimir. Percentual para magreza grave, 2 pontos, aí vem o nome da variável, que é percmag, e aí 2 pontos, ponto 2, F. E aí eu vou precisar de colocar o porcento aqui na frente, para aparecer também um ponto final. A mesma coisa acontece para imprimir agora o percentual para obesidade extrema, que aí seria o perc OBS e com a mesma formatação. Então, aqui já virou a saída. Essa saída, na verdade, era para estar aqui. Então, vamos lá, rodar, ver o que vai acontecer. Quantidade de pacientes. Então, vamos testar aqui, igual ele está pedindo, 2 pacientes, primeiro. Peso do primeiro, 100. Altura, 1,5 metro. Opa, já deu um problema aqui. IMC dividido, é o peso dividido pela altura. Não existe aqui, o símbolo não é esse, tá? Eu estou trazendo de outra linguagem. O símbolo para o quadrado é 2 asteriscos, tá bom? Desculpa aí, não é o circunflexo, é 2 asteriscos. Vamos rodar de novo. 2 pacientes, peso 100 e 1,5 metro. Então deu 44,44, certinho, classificou como obesidade extrema. Aí vem o segundo, altura 1, é o peso, aliás, né? 50 e altura 1,8. Pronto, esse daí já tem magreza grave. E aí o percentual é 50% teve magreza grave, 50% teve obesidade extrema. Vamos fazer a segunda execução. A segunda execução ele tem 3 pacientes. Aí o peso do primeiro é 110, a altura é 1,65 e ele tem obesidade extrema com 40,40. O segundo tem ao peso 80, altura 1,70 e aí o IMC dele fica com 27,68, ele tem sobrepeso. Pede mais um, agora finalmente o terceiro, peso 70, altura 1,75 e aí ele é saudável com IMC de 22,86. E aí no final
Magreza grave está aqui, 0%, e obesidade extrema, 33,33%, imprimindo com 2 casas decimais. É isso.